Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos e paz. Sejam bem-vindos. Para quem já tentou consolar um amigo em crise, a pergunta é quase sempre a mesma, né? O que dizer? O silêncio pode parecer omissão, mas, assim, as palavras erradas podem ser como sal na ferida. Hoje a gente vai mergulhar numa das tentativas de consolo mais famosas e, para muitos, desastrosas da literatura mundial. A primeira resposta de Elifaz ao sofrimento de Jó. A nossa análise vai ser guiada por trechos e notas de uma bíblia de estudo que combina as edições Holman e NAA. A missão aqui não é só entender o que Elifaz disse, mas, sabe, decifrar a estratégia dele. Queremos desvendar porque um argumento que parece tão lógico, tão bem intencionado, pode, na prática, ser devastador para alguém que está no fundo do poço. Exatamente esse o ponto. A gente vai investigar, a anatomia de um consolo que falha. Elifaz usa um arsenal completo: sabedoria tradicional, observação empírica e até uma suposta revelação divina. Ele constrói um caso quase perfeito para explicar o sofrimento, mas, no processo, talvez ele perca de vista a pessoa que está sofrendo. É um estudo de caso fascinante sobre teologia, retórica e a nossa dificuldade em lidar com a dor que não faz sentido. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo. Depois de 7 dias em silêncio, Jó finalmente explode em lamentação, e ele faz ao primeiro amigo a quebrar o silêncio. Ele parece que está pisando em ovos, não é? No versículo 2, ele diz: "Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras?" Por que começar com tanta cautela se a intenção é, em tese, ajudar? Essa é uma observação crucial. Essa hesitação inicial é uma ferramenta retórica poderosa. As notas de estudo apontam que ele está oferecendo um conselho interessado, mas essa abertura cautelosa serve a 2 propósitos. Primeiro, ela o posiciona como alguém sensível que reconhece a fragilidade de Jó. Ele está dizendo: olha, eu sei que você está sofrendo e a última coisa que eu quero é te sobrecarregar. Isso já desarma a defesa de Jó. Criar uma aparência de empatia. Exatamente. E o segundo propósito é justificar a própria fala. Mas quem poderá conter as palavras? É uma forma de dizer: o que eu vou te dizer é tão importante, tão verdadeiro, que seria errado da minha parte ficar calado. Ele está se desculpando por falar, ao mesmo tempo em que afirma que a mensagem dele é indispensável. É uma maneira muito hábil de tomar o controle da conversa. E logo em seguida ele usa o passado do próprio Jó contra ele. Ele lembra como Jó era um pilar para a comunidade, dizendo: "As tuas palavras levantaram os que tropeçavam." Mas imediatamente ele vira o jogo. "Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti, te perturbas." Isso parece, assim, um golpe baixo. Sim, e se a gente aprofundar um pouco, vemos que é mais do que um golpe baixo. É o fundamento de toda a crítica dele. Ele está estabelecendo uma contradição. Jó, você era um excelente professor de como lidar com o sofrimento, mas parece que você está sendo reprovado na sua própria matéria. Ele usa a reputação de Jó para invalidar a dor atual de Jó. A mensagem implícita é: sua reação de desespero não condiz com a sua sabedoria passada. O que nos leva àquela pergunta do versículo 6, que parece ser o coração dessa primeira parte. Porventura, não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a sinceridade de teus caminhos? Isso não é uma pergunta genuína. Soa quase como uma armadilha. É totalmente uma armadilha. Não é uma pergunta que busca informação. É uma pergunta que planta uma dúvida. Ele está sutilmente conectando a reação de Jó, o desespero, a uma possível falha na fé dele. Ele está insinuando: se a sua integridade e seu temor a Deus fossem tão sólidos quanto você sempre demonstrou, eles não deveriam ser sua âncora agora. Se você está se afogando, talvez a sua âncora não seja tão forte assim. Ele transfere o problema da catástrofe externa para uma suposta falha interna em Jó. Entendi. Ele prepara o terreno com uma falsa empatia, usa o passado de Jó para criar uma contradição e, por fim, sugere que a raiz do problema pode estar na própria fé de Jó. É uma abertura muito calculada. E, a partir daí, ele começa a construir a visão de mundo dele, a grande teoria sobre como o universo funciona. Exato. Ele sai do campo pessoal e entra no campo da teologia universal. E ele faz isso com outra pergunta retórica que parece inquestionável, lá no versículo 7. Ah, sim. Lembra-te agora.
Qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Isso. A resposta implícita, claro, é ninguém. É uma afirmação muito forte e, de certa forma, até reconfortante, não acha? A ideia de que o universo é, no fundo, justo. É incrivelmente sedutora. E aqui está a chave para entender não só Elifaz, mas a nós mesmos. Essa é a teologia da retribuição que as notas da Bíblia de Estudo destacam como central. E essa lógica, como você disse, é reconfortante porque nos dá uma sensação de controle. Se eu for bom, coisas boas me acontecerão. Se eu fizer o mal, serei punido. Ela transforma o universo de um lugar caótico e assustador em um sistema moral previsível, quase matemático. Como uma equação cósmica. Perfeitamente dito. E o argumento de Elifaz, então, não é apenas teológico, é um mecanismo de defesa psicológico. Ele precisa que o mundo funcione dessa maneira para que ele mesmo se sinta seguro, sabe? A terrível possibilidade de que o sofrimento possa ser aleatório e merecido, que uma catástrofe possa atingir um homem bom como Jó, sem motivo algum. Isso é aterrorizante. Se pode acontecer com Jó, pode acontecer com ele. Então, para proteger a própria visão de mundo, Jó precisa ter feito algo errado. Isso muda tudo. Ele não está só tentando consolar Jó, ele está tentando defender a si mesmo da realidade assustadora que a situação de Jó representa. E para provar essa equação cósmica, ele usa a própria observação. Certo. Segundo eu tenho visto, os que lavram em iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Sim, ele se posiciona como um observador experiente da vida. Ele está dizendo, isso não é só teoria, é o que a experiência de vida me ensinou. E para dar mais peso a essa observação, ele busca ilustrações na natureza, que era uma forma clássica de argumentação na sabedoria antiga. Ele fala do hálito de Deus que destrói os maus e depois traz a famosa metáfora do leão. Certo, a metáfora do leão, o bramido do leão e os dentes dos leãozinhos se quebrantam, perece o leão velho porque não há presa. Mas usar a imagem de um leão poderoso sendo despedaçado por Deus para falar com um homem que já perdeu tudo, que está coberto de feridas, não parece um pouco cruel? Quase como esfregar na cara dele a própria impotência? É um ponto excelente e revela a completa desconexão empática de Elifaz. A metáfora é logicamente poderosa, mas pastoralmente desastrosa. O leão é o ápice da força, o rei da cadeia alimentar. A lógica de Elifaz é: veja, Jó, se nem mesmo o ser mais forte e feroz da criação pode resistir à justiça divina quando erra, que chance você, um mero homem, teria? O objetivo não é consolar, é encurralar. É um argumento de força, destinado a provar um ponto teológico e não a acolher uma alma ferida. Ele está mais interessado em vencer o debate do que em cuidar do amigo. Ele está construindo um caso e cada peça da argumentação serve para fechar as saídas de Jó. E quando parece que ele já usou a sabedoria, a experiência pessoal e as metáforas da natureza, ele ainda sente que falta algo. Sim, até aqui, o argumento de Elifaz, por mais forte que seja, ainda se baseia na observação humana. No segundo tenho visto. E Jó poderia simplesmente responder, pois a minha experiência agora contradiz a sua. Elifaz parece antecipar isso e percebe que precisa de uma autoridade incontestável. Então ele eleva o nível do argumento para algo de outro mundo, literalmente. A revelação sobrenatural. A descrição que ele faz é de arrepiar. Entre pensamentos de visões da noite, sobreveio-me o espanto e o tremor. Um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. É uma cena muito cinematográfica, esse espírito no meio da noite. Mas a mensagem que ele traz, ela realmente corresponde a toda essa dramaticidade? Ou é algo que Elifaz já acreditava e a visão só veio para confirmar? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a sua intuição está correta. A visão não introduz uma ideia radicalmente nova. Ela serve para carimbar com a autoridade divina o que ele já acredita. É o as na manga. É a carta do Deus me disse. Ao relatar essa experiência, ele move a discussão de um debate entre dois homens para um monólogo, onde ele é o porta-voz do divino. Como Jó poderia argumentar contra uma revelação direta? Ele basicamente disse: fim de discussão. Minha opinião agora tem um selo de aprovação celestial. Exatamente. E qual é a mensagem que esse espírito supostamente sussurra?
É outra pergunta retórica, a mais importante de todo o discurso, no versículo 17. Seria, porventura, o homem mais justo do que Deus? Seria o varão mais puro do que o seu Criador? E aqui ele muda o foco completamente, não é? A conversa não é mais Jó, o que você fez de errado. Passa a ser quem é você, mero mortal, para sequer sugerir que é justo. É inocente. Qualquer protesto que Jó faça a partir de agora, qualquer afirmação de sua integridade, pode ser reinterpretada por Elifaz como um ato de arrogância colossal, como se Jó estivesse se colocando como mais justo que o próprio Deus. É um beco sem saída argumentativo. Qualquer coisa que Jó diga para se defender só vai provar o ponto de Elifaz. Precisamente. E ele martela esse ponto final com uma série de imagens sobre a fragilidade humana. As notas de estudo destacam como ele nos descreve como habitantes de casas de barro, cujo fundamento está no pó e que são esmagados como a traça. É uma poesia da insignificância. E ele ainda compara a humanidade com os anjos, dizendo que se Deus aos seus anjos atribui imperfeições, o que esperar de nós? Sim, é um argumento a fortiori, do maior para o menor. A lógica é esmagadora. Se nem mesmo os seres celestiais, mais poderosos e próximos de Deus, são perfeitos aos olhos dele, que esperança tem um ser humano frágil, feito de pó, cuja vida é breve e termina sem que ninguém perceba? A conclusão implícita de Elifaz é que a única resposta apropriada para Jó não é o lamento ou questionamento, mas a submissão silenciosa e o reconhecimento de sua própria impureza inerente. Então vamos juntar as peças. No fim, temos um amigo que, talvez com a melhor das intenções, montou um caso teológico perfeito que é, ao mesmo tempo, um desastre pastoral completo. Ele usa de tudo: retórica, experiência, teologia, revelação mística, e o resultado final é: Jó, você provavelmente pecou. E mesmo que ache que não, calhe a boca, porque você é um mortal insignificante e não tem o direito de questionar a Deus. É a síntese perfeita. O argumento de Elifaz, visto de fora, é coerente dentro de seu próprio sistema. O problema é que esse sistema não tem espaço para a dor real e inexplicável do amigo dele. Como as notas da Bíblia de Estudo sugerem, este é apenas o primeiro ciclo de discursos, mas ele já estabelece o tom. Elifaz está mais preocupado em defender a honra de Deus e a ordem do universo do que em sentar-se na cinza com seu amigo e chorar com ele. A teologia dele não tem espaço para o mistério do sofrimento inocente. Então, para que o sistema dele continue de pé, Jó tem que ser culpado. A realidade precisa se curvar à teoria. E isso me faz pensar, essa atitude não é exclusiva de Elifaz. Acho que todos nós temos um pequeno Elifaz dentro de nós. Isso me lembra como é desconfortável ficar em silêncio ao lado de alguém que está sofrendo. A gente sente essa necessidade de dizer algo útil, de encontrar uma explicação, de consertar a situação. E às vezes, na ânsia de oferecer respostas, acabamos oferecendo pedras quando a pessoa só precisava de um abraço. Sem dúvida, o impulso de Elifaz é profundamente humano. Queremos que o mundo faça sentido. E quando nos deparamos com algo que quebra essa lógica, como a dor de um amigo bom, nossa primeira reação muitas vezes é tentar forçar a realidade de volta para dentro da nossa caixinha de explicações. Dizemos coisas como, tudo tem um propósito, ou Deus sabe o que faz, ou o que não nos mata nos fortalece. E embora essas frases possam conter verdades, quando ditas no momento errado, elas funcionam como as palavras de Elifaz. Servem para encerrar a conversa e invalidar a dor da pessoa, em vez de acolhê-la. Em vez de aliviar, tornam-se mais um fardo, uma acusação velada sobre os ombros de quem já está esmagado. Elifaz nos mostra que é possível estar teologicamente correto e ainda assim estar profundamente errado no amor e na compaixão. Exatamente. A lição aqui talvez seja que, diante da dor profunda, a primeira resposta não deveria ser uma explicação, mas uma presença. Antes de sermos teólogos, precisamos ser amigos. Elifaz e os outros ficaram 7 dias em silêncio com Jó, e talvez essa tenha sido a melhor coisa que fizeram. O problema começou quando eles abriram a boca, achando que tinham as respostas. A fala de Elifaz, então, nos deixa com essa reflexão poderosa sobre como reagimos à dor alheia. Essa tentação de racionalizar o sofrimento, de encontrar uma causa e um efeito, é imensa.
Talvez porque nos protege da ansiedade de um mundo que nem sempre podemos controlar ou entender. E isso nos leva a uma questão provocadora para refletirmos. Quando encontramos alguém no meio do caos, como Jó, nosso primeiro impulso é agir como um detetive, procurando a causa do problema para oferecer uma solução ou uma explicação, ou é agir como um amigo, simplesmente oferecendo nossa presença silenciosa, validando a dor e resistindo à tentação de consertar aquilo que, talvez, não tenha conserto, apenas precise ser atravessado junto. Que Deus abençoe todos os ouvintes